Depois de visitar o Cairo, as pirâmides de Giza, a pirâmide e as tumbas milenares de Saqqara e a cidade histórica de Mênfis, os 3 viajantes pegaram um voo de Cairo para Assuã, onde visitaram alguns templos da região, navegaram pelo rio Nilo, visitaram praias, tumbas e templos. Hoje, a aventura é a visita a um dos templos mais conhecidos do mundo, a famosa Abu Simbel, a obra-prima do faraó Ramsés II. Hoje nós acordamos cedo e estamos na estrada, descendo para o sul do Egito, praticamente na fronteira com o Sudão, para conhecer um dos templos mais importantes de todo o Egito, a grande obra-prima do Ramsés, o Templo de Abu Simbel. Mas primeiro, 3 horas e meia a 4 horas de estrada. Fizemos uma paradinha para esticar as pernas, tomar um café e já estamos viajando há 2 horas. É um deserto sem fim, uma reta cortando o deserto. Mas daqui mais 1 hora acho que a gente chega lá em Abu Simbel. 3 horas e 40 de estrada. Estamos chegando no templo, já estamos na cidade de Abu Simbel. O pouco tá tudo chique só pra ver o Ramsés. Todo mundo tá. Não, é pra cá o ticket, tem certeza? Fala, pode responder. Ah, ticket não. Thank you. Aqui, ó. Ticket office. A primeira parada é aqui nessa sala que tem vídeos, fotografias, miniaturas, maquetes que contam a história desse templo, de quando ele foi construído, e também contam com muito detalhe a história de como ele foi resgatado do fundo de um buraco que em seguida foi alagado por causa da construção de uma represa, né? Ele foi, a pedido do governo egípcio, nos anos 70, um esforço da Unesco, vários países se uniram para trazer esse templo lá do fundo aqui para cima. Ele originalmente ficava uns 60, 70 metros para dentro de um buraco que hoje é o Lago Nasser. Encontramos o caminho, é uma caminhadinha aqui. Assim que a gente fizer a curva ali, embaixo a gente vai ver o templo. Claro! Ai, meu Deus! E aqui dá para ver o lago, que é justamente o lago que foi inundado pela represa, onde o templo estava. O templo estaria no fundo se não tivessem tirado esse Lago Nasser aqui, ó. Essa é a maior obra que Ramsés II deixou para o mundo. São 4 estátuas gigantes cavadas diretamente na pedra que retratam, as 4 retratam o Ramsés II em momentos diferentes da vida dele. Ele foi o maior faraó do Egito, o faraó que regeu a época mais próspera do Egito. Essa estátua foi construída na época dele, entre 1279 e 1213 a.C. Nos livros do Christian Jacques, que é um grande egiptólogo, doutor em egiptologia, que escreveu a saga Ramsés, ele conta que a lenda diz que o Ramsés batalhava ele mesmo, liderava os soldados à frente no seu cavalo e com arco e flecha na mão. Era um grande guerreiro e assim ele foi ganhando fama de Deus, até que ele, Ramsés, se autoproclamou Deus, um Deus vivo. Ele era tido na época pelo Egito como um Deus vivo e assim ele é retratado nesse templo. Estou aqui na entrada do templo. Essas portas que estão aqui eram originalmente de ouro maciço.
mas elas foram roubadas antes da descoberta do templo. Aqui nas paredes do templo, do lado de dentro, existem imagens de deuses, imagens da família de Ramsés e muitas imagens retratando as batalhas que ele venceu. Principalmente a mais famosa delas, que é a Batalha de Kadesh, que ele liderou e venceu contra os hititas. O cavalo dele vai pisar numa pessoa, a pessoa tá implorando. Ah, olha Porque só. aqui é bem o Ramsés nessa briga. O templo, aliás, foi descoberto sem querer. Um menino, em 1813, caiu, estava andando no deserto, caiu num buraco, percebeu que tinha uma estátua enterrada. O nome desse menino era Abu Simbel. É aqui no fim do templo que acontece a magia. Eles conseguiram construir o templo de uma forma tal que o sol atravessava todos esses corredores lá de fora até aqui só 2 vezes por ano, no dia 22 de fevereiro e no dia 22 de outubro, e iluminava essas 3 últimas figuras. O deus Ptah, sem cabeça, que era o deus das trevas, ficava sempre no escuro, mas o sol batia nessas 3 imagens de deuses, sendo Ramsés um deles, bem ao meio, 2 vezes por ano, no dia 22 de fevereiro e dia 22 de outubro, que eram o dia do nascimento do Ramsés e o dia da sua coroação. Ramsés, ele ascendeu ao trono quando o pai dele morreu. O pai dele era o faraó Sete. O faraó Sete tinha origem humilde, era uma pessoa simples, mas se transformou num grande guerreiro e num grande general, e com seus feitos como general, ascendeu ao trono, virou faraó. Quando ele morreu, Ramsés assumiu o trono de faraó aos 25 anos de idade. Viveu até os 90 anos de idade. Ele foi faraó por 66 anos. Também por isso é considerado o governante dos governantes, o maior dos faraós. Mas de tudo que ele fez, talvez o maior feito tenha sido o fato de que ele teve 152 filhos, todos com a mesma mulher. Não, tô brincando, não foi com a mesma mulher. Foram com várias mulheres diferentes. Ele tinha mais de 60 esposas. Mas a favorita de todas elas, a que ele mais amava e reverenciava, era a famosa Nefertari. E é por isso que do lado de Abu Simbel, ele construiu o templo da Nefertari, que nós estamos indo agora, que está logo ali, com estátuas dela enormes, quase do tamanho das estátuas dele lá atrás, o que mostra que realmente ele a reverenciava. Tem o Ramsés, Nefertari e Ramsés. Ramsés, Nefertari e Ramsés. Então ele falou que era para ele, a história, né? Que era para protegê-la. Não, ele Precisava do dobro dele para proteger 2 delas. Quer dizer, mesmo no templo ele da fica Nefertari, entre ela. quem domina é o Rames. Ele é o maior de todos. Tem jeito. Ela só se iludiu. Se você chegou até aqui no vídeo, é porque está gostando. Então a gente queria te agradecer e pedir para você se inscrever no canal, porque só 10% das pessoas que assistem nossos vídeos são inscritas. E a inscrição no canal ajuda bastante a divulgação. Muito obrigado. Saindo aqui do templo da Nefertari, o dia tá quente demais, demais mesmo, mas é das visitas mais emocionantes de toda a viagem. É muito impactante. Os desenhos lá dentro são
inacreditáveis. Eu não imaginava que o templo era tão rico por dentro e tão grandioso por fora. É incrível. Pronto, acabou nossa visita a Abu Simbel. Acho que foi das mais marcantes, né? Foi inacreditável. Muito Impactante mesmo, lindo demais. Momentos assim que a gente não vai esquecer nunca mais. Muito emocionante. E agora a gente está na estrada voltando para o nosso hotel. Até a próxima aventura. Ah, é? De Abu Simbel, então até a próxima aventura. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!